Na dica de hoje, vou mostrar para vocês como ler 10 vezes mais rápido e não esquecer do que leu. Você vai aprender a ler mais rápido e fixar todo o conhecimento. Então, o primeiro passo, quando você for ler um livro, abra o livro e leia em blocos, ao invés de ler em frases separadas. E você vai analisar cada bloco em geral, em contexto geral. Como assim? Você vai olhar tanto da esquerda como para a direita. Primeiro você olha da direita e geralmente a gente começa lendo da esquerda para a direita. Então você olha as frases já adianta o que você vai ler lá na frente. Claro que obviamente você começa a ler da esquerda para a direita, mas você já sabe o que vem adiante, entende? Por exemplo, quando eu estou lendo um livro, por exemplo, e eu começo a ler da esquerda para a direita, eu não sei o que vem depois, entende? Porque eu foco o meu olhar apenas do lado esquerdo para a direita, mas quando você olha no entorno, você faz uma leitura em blocos ao invés de palavras separadas, você já sente a diferença. Então você já percebe o quanto é bem mais rápido você ler dessa forma. Então leia em blocos e não frases curtas, separadas, ok? Você precisa praticar essa leitura de forma ativa. Então, você precisa anotar os pontos mais importantes que você aprendeu. Vou dar um exemplo aqui. Você vai categorizar um tema, por exemplo, geralmente o livro ele é extenso e ele tem capítulos. E dentro desses capítulos ele tem subtemas. Então, ou subcapítulos, de repente, depende muito. Se for um livro mais de aprendizado, por exemplo, um livro sobre marketing digital, sobre day trade, sobre empreendedorismo, sobre Google AdSense, sobre livros para aprender a programar. Você vai pegar um livro para ler sobre programação, você pode perceber uma coisa. Primeiro capítulo, por exemplo, você vai aprender sobre algoritmo. Dentro de algoritmo, você vai aprender sobre tipo de dados, ou depois você vai aprender sobre estrutura de if-else. Você vai aprender contas de matemática, você vai aprender a lógica por trás disso. Enfim, sobre cada tema dentro desse capítulo, você tem que categorizar o subtema. Por exemplo, o assunto é sobre if-else, que você vai aprender. Então você precisa anotar os pontos chaves dessa estrutura. Entende? Por exemplo, você sabe que o principal dentro dessa estrutura é você identificar a lógica por trás, as tomadas de decisão. Então, você sabe que no portunhol, o if e o else, porque em algoritmos você aprende o portunhol primeiro para depois ir para a linguagem C++. Então, você vai lá, sabe que if é se. Então, você tem que deixar isso gravado na sua mente, que if significa se. Se algo der errado, então, quer dizer, else, então o programa vai fazer isso. Se der certo, ele vai prosseguir com o passo a passo dele. É como uma receita de bolo. Então você tem que fixar esses significados. Qual é o sentido dessa estrutura? Essa estrutura do if-else, o que ela quer dizer? Entende? Qual que é o objetivo disso, do if-else? O objetivo do if-else é criar uma estrutura com passos. Se uma tomada de decisão não der certo, ele vai fazer outra coisa. Entende? É como se fosse uma receita de bolo, mas você tem que anotar qual é o objetivo do if-else. É isso que é o principal. Você não precisa, a princípio, em decorar todo aquele código, mas entenda o que está por trás do if-else, né? O que o if-else faz?
para que serve o if else? Você precisa anotar os pontos principais, entende? A princípio é isso. A mesma coisa no marketing digital. Você está aprendendo sobre criação de e-mail marketing. Você vai colocar lá a categoria e-mail marketing, daí você vai anotar os pontos principais. Se tiver subcategorias, você vai anotar, por exemplo, e-mail marketing, você está aprendendo como configurar o e-mail. Daí você vai pegar os pontos mais importantes, você vai anotar e vai fazer uma leitura desses pontos depois. Toda vez que você terminar um capítulo, você vai anotar os pontos mais importantes e você vai ler em voz alta. De preferência, é bom que você grave isso em áudio. Porque toda vez que você fala, você repete, você vai fixando isso na sua cabeça. A leitura pode ser rápida, pode, mas você precisa marcar com marca-texto no livro mesmo. Eu já fiz isso várias vezes, não tem problema nenhum, para mim não tem. Só que tem pessoas que não gostam, né, de ficar marcando com marca-texto, porque eu não quero manchar o livro e tal, mas isso é bom você marcar, e não tem problema nenhum, porque o marca-texto serve justamente para isso, para você marcar os pontos mais importantes de um livro. É para isso que serve marca-texto, pessoal. Marca-texto serve para isso, para você marcar os pontos mais importantes de uma leitura. Se você não quer usar o marca-texto, não quer manchar o livro, você pode anotar no caderno, escrever à mão, ou no mapa mental, que depois eu vou ensinar para vocês. Eu vou dar uma dica, uma sacada muito boa de como você utiliza o mapa mental de graça, que eu vou ensinar vocês a baixar. E o mapa mental também já é um divisor de água. Eu utilizo muito nos meus estudos sobre day trade e futuramente vou usar nos meus estudos sobre programação, que eu pretendo voltar a estudar sobre programação, porque eu me formei em ciência da computação, para quem não sabe, e já tem um tempinho que eu não pego mais um livro para ler. Então eu dei uma enferrujada, eu preciso voltar a ler de novo, a estudar. E vou utilizar todas as técnicas que eu já utilizo nos meus estudos. Então, resumindo aqui, você vai ler, vamos pegar os pontos importantes aqui, você vai ler de trás para frente, entre aspas. É claro que você sempre começa lendo da esquerda para a direita, mas você precisa entender o que está no entorno, vai fazer uma leitura em blocos, entende? Em blocos, e não em palavras separadas. Vê o que está ao seu redor. Depois você vai praticar, fazer anotações, revisões, utilizar o marca-texto para marcar os pontos mais importantes e discutir sobre esse assunto. Você pode gravar um áudio, você pode fazer uma leitura de repetição, ler várias vezes aquele resumo. E daí sim você vai para o parágrafo 2. É importante você, quando você estiver lendo você lê em um ambiente que não tenha barulhos, cachorro latindo, música alta, pessoas gritando. Isso atrapalha e muito. Entende? Isso atrapalha. Ok? Então leia em um ambiente calmo. E toda vez que você for estudar, é uma dica que eu sempre gosto de falar e eu vou falar aqui. Faça meditação, comece a fazer meditação, coloque uma música calma, comece a meditar, e daí depois você começa a sua leitura, daí você vai ver como que é bom fazer meditação. Isso faz bem para a sua mente, entende? Então, toda vez que você for ler, você precisa ler em voz alta também. Ler em voz alta, anotar, que sempre quando você anota, você vai fixando isso na sua mente. Ou você organizar isso em um mapa mental. Mas você precisa ou anotar os pontos importantes, ou você precisa categorizar isso, colocar no marca-texto, ou de preferência no mapa mental. Agora eu vou mostrar para você, primeiramente, como usar o mapa mental. Daí depois eu vou deixar o link do site onde você vai baixar. De preferência, baixe no navegador Microsoft, porque no Chrome eu percebi que estava dando erro, eu não estava conseguindo baixar pelo navegador do Google. Talvez seja o navegador do Google. E aí, pessoal, nesse momento aqui, agora a gente vai para o estudo de caso. Como eu havia dito antes, no estudo de caso, nesse momento, eu vou usar como exemplo
um modelo que eu já tenho pronto, que é do curso que eu estou estudando sobre Day Trade, e vou explicar para você como que funciona cada tópico desse. Entenda que o objetivo do mapa mental é para você consultar pontos importantes sobre o curso ou livro que você está lendo. Então ele serve como um mapa para você poder se recordar, memorizar os tópicos e assuntos mais importantes do livro. Porque quando você aprende a memorizar isso, quando você memoriza essas informações, fica tudo mais fácil para você, entende? Então é para isso que serve o mapa mental. Então o mapa mental você vai colocar categorias, tópicos e os nós. No final do vídeo eu vou dar uma pincelada para explicar como que você faz o arraste e solta desses mapas, que é bem simples, é muito fácil. O importante nesse momento é você entender o fundamento, como que você vai montar o seu mapa e para que serve cada subtópico, cada tópico. Como que você monta esses tópicos? Mas eu vou ensinar depois. Eu preciso que você entenda o sentido. E esse exemplo aqui do Day Trade serve para marketing digital, para quem está estudando sobre edição de vídeo, fotografia. Você que está lendo algum livro de história que você vai apresentar na sua escola, na sua faculdade, você quer memorizar esse assunto, então você pode usar o mapa mental para isso, para você recordar daquilo que você estudou, entendeu? Memorizar. Então você vai memorizar e vai se concentrar nos pontos mais importantes. Então você faz um resumo, você anota os tópicos e você faz uma correlação entre esses tópicos. Então isso fica correlacionado na sua memória. Então é um tema que está relacionado a outro, entende? E dentro desses temas você vai colocar algumas informações importantes do que você aprendeu sobre cada um desses tópicos. Então vou mostrar aqui, por exemplo, aqui sobre Day Trading. Day Trading, dentro do curso que estou fazendo, com o curso em vídeo, o primeiro módulo vai aprender sobre oferta e demanda, depois vou aprender sobre Smart Money, depois vou aprender sobre gerenciamento de risco e controle emocional. Dentro de oferta e demanda, o que eu aprendi? Eu aprendi a como desenhar uma zona de oferta e uma zona de demanda. Então, aqui nesse tópico, eu aprendi que para desenhar zonas de oferta e demanda é muito simples. Você vai desenhar desde a abertura do preço até o fechamento, entende? E, por exemplo, se for uma vela grande, muito grande, a marcação vai ficar muito alta. Então, se for uma vela muito forte, uma vela Marubozu, a marcação deve fechar pelo menos na metade da vela Marubozu. Então isso aqui eu aprendi dentro do curso e é um tópico muito importante que eu não posso esquecer. Então eu coloquei aqui dentro desse mapa mental. Então eu passei esse pequeno resumo, que é um resumo muito grande, eu anotei, só que eu peguei os pontos-chave desse resumo e coloquei aqui no mapa mental. Então esse assunto aqui, ele está relacionado a como desenhar uma zona de oferta e demanda. Então você deve desenhar a zona de oferta e demanda desde a abertura do preço até o fechamento. Se for uma vela forte, Marubozu, a marcação deve fechar pelo menos na metade da vela Marubozu. Então esse aqui é um resumo que eu marquei, entende? É um resumo que eu marquei. Olha só, aqui ó. Entende? Isso aqui é o resumo. Esse aqui é o subtópico. Esse aqui é o tópico. Esse aqui é o curso, que é o curso, a categoria, os tópicos e o resumo, que é os subtópicos. Então, vamos lá. Aqui, por exemplo, é outro assunto importante aqui, que é sobre padrões de candle. Então, é uma outra matéria dentro da aula de oferta e demanda.
Então isso aqui é um outro assunto que eu vou aprender dentro da aula de oferta e demanda. Eu vou aprender sobre desenhar a zona de oferta e demanda, padrões de candles, blocos de pedidos, estruturas e prazos múltiplos. O que eu aprendi sobre padrões de candle? Eu aprendi isso aqui, ó, que eu anotei. Eu anotei os pontos mais importantes sobre esse tema aqui, justamente para mim não esquecer, para poder ficar gravado na minha memória. Então, o que são os padrões de candles mais importantes que eu preciso lembrar, que eu aprendi no curso? Que é o padrões mais fortes são o topo duplo, o fundo duplo, o topo triplo e o engolfo de alta e de baixa, e as velas Marubozu e velas Pin-Bar. Esses são os padrões mais importantes dentro dessa matéria, que eu preciso lembrar, me recordar. São assuntos importantíssimos, que vai fazer total diferença nas minhas operações. Quando eu for para a aula prática, eu preciso me lembrar desses padrões aqui, eu preciso decorar esses padrões de topo duplo, fundo duplo, topo triplo, engolfo de alta, engolfo de baixa, velas Marubozu e velas Pin-Bar. Novamente falando, é um exemplo que eu estou dando. Isso aqui é um exemplo. Então, não leve isso em consideração. Não leve isso em consideração. Porque aqui estou usando o exemplo do Day Trading, que é o curso que eu estou estudando. Mas o estudo de caso podia ser sobre inglês, sobre vários assuntos. Entende? Repetindo. Foque no conceito, ok? Esse exemplo aqui serve para várias coisas. Então você vai organizar aqui. O curso é sobre Day Trading. Os módulos são oferta e demanda, gerenciamento de risco, smart money, controle emocional. Dentro de cada módulo tem os assuntos que serão abordados no curso. Dentro desses assuntos eu vou colocar aqui os resumos. É basicamente isso, ok? Então, eu tenho aqui dentro da matéria de oferta e demanda, dentro do curso, vou aprender sobre bloco de pedidos. E o que é mais relevante? O que eu anotei como resumo? O ponto mais importante que eu preciso me lembrar. É importante marcar os blocos de forte interesse ou zonas fracas para entender qual movimento é mais forte e o movimento mais fraco. Se é movimento de alta ou de baixa, para você definir qual movimento é mais forte, o de alta ou de baixa. Então você vai marcar os blocos de pedido para você poder definir as zonas mais fortes. Daí vem aqui as estruturas, que é outro tópico dentro da matéria de oferta e demanda. E aqui é muito simples. O ponto mais importante aqui é você analisar a tendência anterior e definir qual é a tendência atual. Então, a tendência anterior, por exemplo, era a tendência de baixa. Ok, então agora eu vou definir a tendência atual. Qual é a tendência atual? Vamos dizer assim, a tendência atual agora mudou para a tendência de alta. É isso que é estruturas. E prazos múltiplos, o que eu preciso lembrar? Analisar os múltiplos períodos, como 15 minutos, período de 1 hora e 4 horas. Esses são os períodos mais importantes dentro do meu operacional, que eu preciso me lembrar. Então eu preciso me lembrar que eu preciso analisar o mercado sempre dentro desses 3 períodos. Isso está relacionado ao day trade. Se for o swing trade, eu preciso analisar dentro de H4, o período diário e o período semanal. Como meu foco é day trade, não swing trade, eu vou analisar o mercado dentro desses 3 períodos que eu marquei aqui, ó, 15 minutos, 1 hora e 4 horas. Ok? Dentro do curso de day trading, eu vou ter também a aula de gerenciamento de risco. Aula de gerenciamento de risco, vou aprender a definir o tamanho de lotes, stop loss, take profit e definir o lucro diário. Agora, eu marquei aqui os pontos mais importantes de cada tópico. Dentro do tópico de tamanho de lotes, o que eu preciso entender? O tamanho de lote deve ser proporcional ao tamanho da sua conta. E nunca devemos exceder esse limite, ou seja, microlotes de 0,01% é proporcional a uma conta de $100. Conforme sua conta vai aumentando, você pode aumentar o número de lotes.
usando como princípio o valor da sua conta atual. Então eu marquei esse resumo aqui e esse resumo está relacionado a esse tópico. Então, o que é mais importante dentro desse tópico de tamanho de lotes que eu preciso me lembrar? Preciso me lembrar que preciso definir o tamanho de lote proporcional à minha conta e só posso aumentar o tamanho do lote conforme a minha conta vai aumentando. Então, se eu aumentar o valor da minha conta, eu conseguir dobrar para $200, então o lote não vai ser mais um microlote, na verdade, 0.01, vai ser um microlote de 0.02. É isso que eu preciso me lembrar nesse tópico aqui. É isso que é o mais importante. Então eu anotei aqui, ó. Esse aqui é um tópico e esse aqui é um resumo. É a parte mais importante que eu preciso me lembrar. Entende? Daí vem aqui o outro tópico, dentro do gerenciamento de risco, eu também vou aprender sobre stop loss. O que eu preciso saber do stop loss? Preciso saber que ele serve para parar a perca, eu preciso lembrar isso. Para que serve o stop loss? Para quando eu estiver perdendo, eu uso o stop loss para interromper a perca, para eu fechar minha operação com prejuízo mínimo. Porque se eu não deixar o stop loss ativo, se o mercado for contra a minha posição, eu posso acabar perdendo o valor total da minha conta, e não é isso que eu quero. Eu quero perder apenas uma porcentagem. Caso eu perca uma porcentagem muito baixa. Com base na sua gestão de risco, o seu stop loss sempre deverá ser menor do que o seu take profit. Então, lendo isso aqui, é muito fácil lembrar de que meu stop loss deve ser menor. Toda vez que eu perder, eu vou perder pouco. Toda vez que eu ganhar, eu vou ganhar um valor maior que o meu stop loss. Então o stop loss deverá ficar posicionado em uma região fora da zona de liquidez, e a distância entre o stop loss e o seu ponto de entrada também devem ser favoráveis. Ou seja, a recompensa deve ser de pelo menos o dobro do stop loss. Para que sua gestão de risco seja eficiente, seu lucro seja pelo menos o dobro do valor da sua perca. Ou seja, se o meu stop loss ele é de menos 2, o meu lucro deve ser 2 vezes maior que minha perca. Então ele deve ser pelo menos $6. Então é uma regra básica. Então o seu lucro sempre deve ser maior do que o seu stop loss. E o take profit é simples, é o inverso do stop loss. O take profit ele serve para você definir o alvo do mercado. Então o take profit ele será técnico, com base nas regiões de oferta e demanda. Então você vai definir um alvo para quando o preço chegar naquele alvo, você fechar com um lucro. Ou seja, o alvo tem que ser 2 vezes maior do que o seu prejuízo. Então o take profit serve para definir o alvo e o stop loss serve para parar a perca. Então é muito simples. Então esse aqui foi um resumo que eu fiz desse tópico. Eu fiz do tópico de stop loss, eu fiz um resumo anotando os principais pontos que eu preciso me lembrar sobre stop loss. Sobre take profit também. Eu fiz um resumo pequeno do essencial que eu preciso me lembrar sobre take profit. Daí vem aqui a parte final da aula de gerenciamento de risco, que é sobre definir lucro diário e perca diária. Então o que eu preciso me lembrar aqui, que eu marquei aqui no resumo, sobre definir o lucro diário e a perca diária. Eu preciso me lembrar que nesse caso precisa estar na minha mente que quando eu estiver perdendo, preciso definir uma perca mínima diária, e quando eu estiver ganhando, eu preciso definir quanto eu estou disposto a lucrar em um dia. Ou seja, eu preciso estabelecer os limites de ganho diário e de perca diária do valor total da minha conta. Então eu preciso colocar uma porcentagem de quanto eu estou disposto a ganhar e quanto eu estou disposto a perder. E no caso, isso vai ser de acordo com os objetivos diários. Então eu tenho que levar sempre em consideração o risco versus o resultado. Então foi isso que eu marquei aqui como o mais importante que eu preciso me lembrar, né, dessa matéria. Vocês entendem?
cada categoria dessa tem tópicos, e dentro desses tópicos tem nós. E esses nós estão relacionados a esses tópicos. E são resumos de coisas importantes que eu preciso me lembrar, que tem a ver com os tópicos, entende? Então, dentro de oferta e demanda, tem esses tópicos, certo? Que eu vou estudar. E dentro desses tópicos, tem uns resumos que estão relacionados a cada um desses tópicos que eu preciso me lembrar. É simples, não tem erro. Daí depois é que eu tenho outro nó aqui, que é a aula de Smart Money. Nessa aula eu aprendo a como definir o Smart Money. Eu aprendi sobre o que é desbalanceamento. Eu aprendo sobre BOS, ICTS e Order Block. Também vou aprender sobre estrutura de Wyckoff e ondas de Elliott. Dentro da aula de imbalance, eu aprendi a identificar o desbalanceamento do mercado e anotei o ponto mais importante. O mercado geralmente ele faz movimentos fortes de alta e de baixa. Na grande maioria das vezes ele volta para corrigir e desbalancear o preço. É isso que eu preciso saber sobre esse tópico de imbalance. O mercado ele vai fazer 3 movimentos fortes de alta e de baixa, só que ele vai corrigir. E eu preciso marcar esses pontos de correção. É isso que eu aprendi sobre imbalance. E BOS e CTS é outro assunto dentro dessa categoria de Smart Money. Aqui eu marquei os pontos mais importantes que eu preciso me lembrar. Toda vez que eu for operar no mercado, eu preciso me lembrar dessas regrinhas, desses pontos aqui. Então, o BOS, que é o BOS e o CTS? O BOS e o CTS servem para identificar a quebra de uma estrutura. Para identificar a quebra de uma estrutura. Quando o preço quebra a zona de mercado do BOS, isso indica uma mudança de tendência. Quando ele rompe o CTS, isso significa uma continuação de tendência. Então o que eu preciso me lembrar aqui? Que o BOS e o CTS servem para identificar pontos de quebra e de continuação de tendência. E quando ele quebrar o BOS, isso significa que o mercado está mudando de tendência. E quando ele romper o CTS, o mercado está em continuidade. A tendência está continuando. Ok? É muito simples. Então, eu anotei esses aqui os pontos mais importantes para me lembrar sobre o assunto BOS e CTS. E Order Block também eu fiz uma marcação sobre para que serve o Order Block. O bloco de ordem são níveis de força do mercado, são zonas de oferta e demanda mais fortes. Então, o Order Block serve para eu identificar as zonas de oferta e demanda mais forte naquele momento. Então, isso é o mais importante para eu lembrar. Como diz aqui, mapa mental serve como mapa para eu poder me lembrar. Para eu poder me lembrar, eu preciso ter esses assuntos, esses temas, esses tópicos e categorias organizados, como eu fiz aqui. Fica muito mais fácil para eu me lembrar, entendeu? Eu também anotei aqui os pontos importantes sobre as matérias de Wyckoff e ondas de Elliott. E o que eu preciso me lembrar aqui nesse ponto? Que o Wyckoff são estruturas importantes para identificar movimentos falsos do mercado, juntamente com o volume e o preço. E também identificar a divergência nas estruturas de mercado e saber identificar os movimentos de grande pulso e grande força do mercado. Então é isso que eu preciso saber sobre a estrutura de Wyckoff. Que Wyckoff são estruturas importantes para identificar movimentos falsos do mercado, juntamente com o volume e o preço,
e também identificar divergências nas estruturas do mercado. E também eu aprendi a identificar movimentos de grande impulso e grande força no mercado. Então eu aprendi esses termos aqui. Então para isso que serve o Wyckoff. E ondas de Elliott são ondas de retração e impulsão, e você utiliza essa técnica para identificar em qual movimento de uma tendência o mercado está. Se é um movimento de onda de impulsão ou retração. E existem 5 ondas dentro dessa teoria. A onda 1 é de impulsão, a onda 2 de retração, a onda 3 é geralmente a onda de maior impulsão do mercado. E a onda 4 é a retração e a onda 5 é a onda de impulsão. E depois, quando o mercado chega no final desse ciclo de 5 ondas, ele faz a correção. E geralmente são 3 movimentos descendentes, em ondas chamadas de A, B e C. Então, basicamente, é isso que eu preciso me lembrar sobre as estruturas de Wyckoff e ondas de Elliott. E para mim poder me lembrar, memorizar essas estruturas, é muito mais fácil organizando isso em tópicos e categorias. Assim, vai ficar muito mais fácil de eu memorizar esses temas. Isso é uma estratégia muito eficaz para você não esquecer daquilo que você aprendeu. E se você esquecer, você vai conseguir puxar na sua memória esses assuntos. E essas técnicas são muito poderosas e ajudam muito para você que está estudando para um concurso público, para uma prova na faculdade, algum curso específico, ou seja, curso de marketing digital, de fotografia, de qualquer coisa, de inglês. Se você souber montar esse mapa mental com essas categorias, tópicos e esses mini resumos aqui que eu acabei de ler para vocês, o seu processo de aprendizado vai ser muito mais rápido. Dificilmente você vai esquecer. Entende? Dificilmente você vai esquecer. Porque isso vai ficar presente na sua memória. Você não precisa decorar tudo, você só precisa anotar os pontos mais importantes do que você está estudando, do assunto que você está estudando. Se você está estudando sobre inglês, você precisa anotar os pontos mais importantes. Ou seja, por exemplo, sobre pronúncia, sobre as frases mais faladas em inglês. Você não precisa colocar tudo no mapa mental, estruturar tudo. Você só vai estruturar os pontos mais importantes. Para isso serve o mapa mental, para te ajudar a você a se lembrar. Ele serve como um mapa de memorização, entende? Mapa de memorização. E continuando aqui, para finalizar. Daí eu anotei aqui sobre a aula de controle emocional. E essa aula aqui. Daí eu coloquei aqui os tópicos que eu vou aprender, que é como controlar a mente, backtest e entendendo a curva de aprendizado. Então, todos esses tópicos aqui eu coloquei em negrito e as categorias eu coloquei em vermelho. E o assunto principal é sobre day trade, que é em azul. Entende? É assim que eu me organizo. Então, esse aqui é o tópico relacionado à matéria de controle emocional. Então, os 3 tópicos aqui que eu vou aprender como controlar a mente, backtest e entender a curva de aprendizado. Daí eu coloquei aqui um resumo do que é mais importante sobre cada um desses temas. Então, gente, é basicamente isso. Eu usei aqui como estudo de caso sobre day trade para poder dar um exemplo para vocês qual é a função do mapa mental e como você estrutura isso na teoria. E se você já entendeu para que serve cada nó desse e para que serve cada categoria, então não tem por que eu ficar explicando novamente. Então esse ponto você já entendeu. Aqui é o assunto principal, day trade. Aqui são os nós relacionados ao day trade, o que eu vou estudar, ou seja, categoria. E aqui são os nós filho, relacionado a cada assunto desse, entende?
além de ajudar você a memorizar e a melhorar o seu aprendizado, o mapa mental também ajuda você a se planejar e organizar. Então, digamos assim, se você está montando uma estratégia de marketing digital, você pode organizar essa estratégia no mapa mental. Você pode organizar alguma tarefa da sua empresa aqui dentro. Então, o mapa mental é muito bom para você organizar as ideias, organizar as informações. E isso facilita para você memorizar o que você está aprendendo. Então, agora aqui é um vídeo muito rápido apenas para ensinar como que você usa o mapa mental, mas vai ser muito rápido mesmo para o vídeo não ficar extenso. Então, quando você abre o mapa mental, ele vem sem nada. Então, eu vou ensinar como que você abre um novo mapa mental. Você clica em novo, mapa e ok. Ele vai abrir assim, você clica em novo mapa mental. Para você entender, aqui você vai colocar o assunto principal. Então, o assunto principal é sobre marketing digital. Então, digamos que você quer organizar uma estratégia aqui dentro, certo? Certo? Então, o que você vai aprender aqui, digamos aqui? O que você aprendeu no curso? Ou qual vai ser a sua estratégia? Digamos assim, qual vai ser a sua estratégia no marketing? Então, como é que é o tema principal? Marketing digital. Então, eu vou adicionar alguns nós aqui. Você vai clicar aqui nesse maisinho, adicionar no filho. Você vai abrir essa caixinha. Então, o que você vai aprender no marketing digital? Sobre copy. Aqui você circula, coloca aqui um negrito para destacar. Não precisa usar cores, mas eu gosto de usar cor para ficar mais fácil. Então, coloco aqui vermelho. Aqui eu coloco negrito e azul para identificar que é o tema principal. Ok? Copy, você vai aprender sobre copy. Você vai selecionar aqui marketing digital. Ok, marketing digital. Vai clicar aqui no maisinho. Vai colocar aqui o assunto. Você vai aprender sobre, digamos assim, lançamentos. Coloca aqui em negrito. Você pode colocar aqui em negrito. Isso aqui são os nós, tá ok? Nós. Vou colocar aqui uma cor vermelho. Cor vermelho. Coloca aqui outro nós. Vai clicar aqui no mais. O que você vai aprender? Você vai aprender sobre SEO, estratégia de SEO, dentro desse curso. Aí você clica aqui de novo, coloca aqui no maisinho, você vai aprender aqui também. Digamos que você vai aprender também sobre web design. Então aqui você viu que é muito simples, certo? Que é o tema principal. Dentro do tema principal você vai colocar os nós atrelados, que é clicando nesse maisinho aqui azul. E aqui dentro, então aqui é o tema principal e aqui são as categorias, ou os módulos que vão cair dentro do curso. Então dentro de copy, o que você vai aprender? Você vai aprender sobre gatilhos mentais, por exemplo, né? Você vai clicar aqui em cima em copy. Quer adicionar o nó, você vai clicar aqui em sumário e vai abrir essa caixinha. Você vai aprender sobre gatilhos mentais. São os tópicos, né? Gatilhos mentais. Aqui. SEO. Você vai aprender SEO para Instagram.
SEO também para YouTube. Você pode clicar aqui em cima, ó. Você não precisa clicar aqui no mais um, porque como você já adicionou o sumário, basta clicar aqui em cima desse círculo preto aqui, ó, e dar um Enter. Ou melhor, desculpa. Só clicar aqui, ó, e dar um Enter. Clicou aqui em cima, deu um Enter. Você pode selecionar aqui SEO para YouTube. Seleciona aqui preto. Web Design. Web Design você vai aprender a personalizar o seu canal, digamos aqui, você vai aprender a personalizar Photoshop, vai aprender Canvas também. Canvas, fazer design em Canvas. Ok? Lançamentos. Você vai colocar aqui o nome. O que você vai aprender? Vai aprender Google AdSense, ADS, Google ADS e Facebook ADS. Vai aprender também sobre funil de vendas. Vou clicar aqui, ó, novamente, e dar um Enter. Você já adicionou o sumário. Ok? Então aqui é o tema principal, aqui são as categorias e aqui são os tópicos. Muito simples, não tem dificuldade. Vocês perceberam que não tem dificuldade. Eu vou colocar o link para vocês baixarem o mapa mental, vai ficar fixado nos comentários, ok? Então, para ser bem rápido aqui para explicar como que vocês colocam os resumos, vocês vão colocar aqui os resumos. Por exemplo, vou copiar um que eu já tenho pronto aqui para ficar mais fácil. Então aqui, ó, funil de vendas, você vai colocar aqui um resumo. Você vai colocar aqui, adicionar sumário. Você vai colocar aqui o resumo. Então esse aqui é um resumo do que você aprendeu. Funil de vendas, como definir um funil de vendas? Você aprendeu que você vai definir o funil de vendas da seguinte forma. Assim que o cliente chegar na sua página de vendas, ele deverá ser direcionado para o grupo do WhatsApp e você deverá enviar todo o conteúdo das lives lá dentro. Facebook Ads, vou colocar aqui o sumário. Você aprendeu sobre que você deve configurar sua campanha baseada no seu avatar. Aqui a descrição, o título, o título e a imagem devem estar relacionados ao produto. O título deve ser O título deve ser chamativo, com bastante gatilhos mentais, e a descrição deve ser focada na dor, no desejo e no interesse.
do cliente. Motivo, bastante gatilhos mentais e para atrair a atenção do cliente. E a descrição deve ser focada na dor, no desejo, no interesse do cliente. Então, aqui é um exemplo. Aqui é o resumo, certo? Resumo. Aqui é os tópicos. Aqui é a categoria. Aqui é o assunto principal. Então é muito simples, pessoal. Não tem erro, ok? Então, vamos encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Espero que tenham gostado do vídeo. Por favor, curta, compartilhe, se inscreva, ative o sininho para você não perder mais nenhuma novidade. Esse canal aqui tem como foco dar dicas sobre desenvolvimento pessoal, sacadas, aconselhamento sobre coisas importantes, um canal de motivação e também um canal de opinião. Vou dar opinião sobre alguns assuntos. Peço, por favor, que você realmente compartilhe e comente para ajudar ao YouTube a divulgar ainda mais nossos conteúdos. Porque dá muito trabalho editar, dá muito trabalho fazer esse tipo de conteúdo, porque às vezes a gente tem que pensar na hora. Então aqui foi pensado na hora, tudo aqui foi pensado na hora, quando eu criei esse vídeo. Então eu vejo vocês em um próximo vídeo e até mais. I can hear you